Olá, alunos do quinto ano. Espero que todos estejam ávidos por conhecimento, nem que seja à distância, certo? E para complementar o vosso estudo, segue a minha videoaula dessa semana. Na semana passada, nós estudamos a célula. Nessa semana, nós vamos estudar o que células unidas conseguem fazer. Então, células unidas formam os tecidos. Esses tecidos unidos formam os órgãos. Órgãos unidos formam os sistemas. Sistema digestório, respiratório, circulatório, reprodutor e assim por diante. E os sistemas unidos formam um organismo, um corpício, tipo o meu, tipo de vocês. Um corpo, um organismo perfeito. Então, a natureza é muito sábia. Ela organiza e estrutura tudo de tal forma que haja a perfeição. Então, temos aqui um trenzinho com os seus vagões. No final do trenzinho, eu tenho as células. Essas células se uniram para formar tecidos. Os tecidos se uniram para formar os órgãos. Os órgãos se uniram para formar os sistemas. E os sistemas se uniram para formar o corpo. Então, o trem por si só é o corpo. E cada um dos vagões é as subdivisões que o nosso corpo apresenta. Mas tudo sendo unido e bem encadeado, tem-se um corpo perfeito. Tem na apostila de vocês um diálogo da Luna e do Cláudio. O Cláudio pergunta para a Luna: Luna, tecidos do corpo servem para fazer roupas? Meu, mas será que é os linho, lã? Não, Cláudio. Os tecidos do corpo humano são formados pela união de células que se unem para desempenhar a mesma função. Então, são células que se juntam e elas vão ter semelhanças para exercer uma função dentro do nosso corpo. Agora, o Cláudio pergunta, mas quais são os tecidos do nosso corpo? Os tecidos do nosso corpo são epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. Mas a indagação do Cláudio não para por ali. Qual a função deles? A Luna responde para ele: estuda, menino, faça a leitura do texto a seguir. É essa informação que vocês têm na apostila. Vocês têm um textinho que explica a função desempenhada por cada um dos tecidos. Todavia, eu vou dar uma palhinha, uma pequena explicação sobre cada um dos tecidos para vocês. Tecido epitelial é um tecido formado por células que se juntam bem pertinho uma da outra. E o que essas células vão estar fazendo? Elas vão estar recobrindo o nosso corpo por fora e por dentro, e também recobrindo os órgãos. Então, o tecido epitelial é um dos tecidos que ajuda a formar a pele. Então, a função dele é proteger, revestir. Indo além, temos o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele une órgãos, ele preenche espaços. O tecido conjuntivo é o tecido mais variado que tem no nosso corpo. Um exemplo de tecido conjuntivo. A minha orelha tem cartilagem, é tecido conjuntivo. Mas a orelha é um órgão. Então, ao redor dela tem tecido epitelial e também tem tecido conjuntivo. Então, aqui a cartilagem da minha orelha é tecido conjuntivo. O meu osso, ou os meus ossos, é tecido conjuntivo. O meu sangue é tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é o tecido mais variado que tem no nosso corpo.
Então, ele une, ele preenche, ele transporta substâncias. Indo além, nós temos um tecido chamado muscular. Muscular, ó, aqui, ó. Quanto músculo nesse corpo aqui, ó. Chique no último. É tecido muscular. O tecido muscular é formado por fibras que permitem o movimento. Esse movimento pode ser voluntário ou involuntário. Por exemplo, depois que você mastigou, engoliu a comida, você fica dizendo, comida, siga lá pro estômago, siga lá pro intestino. Não, você não fica, você engoliu. E depois o músculo faz o quê? Impura a comida. Então, é tecido muscular. Então, o tecido muscular, ele também está lá no coração. E é ele que faz o coração pulsar. Mas é lógico que o cérebro, impulsos nervosos mandam. Mas se não tiver tecido muscular, não adianta mandar impulso nervoso porque o coração não vai pulsar. Então, é tudo encadeado. E o último tecido, tecido nervoso. Essas aqui são as conexões lá no nosso cérebro, que os nossos neurônios, que são células nervosas, estão se conectando. Então, as células do tecido, as células chamadas neurônios se unem para formar o tecido nervoso. Tem outras células? Tem, mas todas elas vão ser responsáveis pela propagação do impulso nervoso. E tecidos, como já falei, se unem para formar órgãos. Órgãos chamados pulmões, coração, estômago, bexiga, orelha, nariz e assim por diante. Então, vários tecidos se unem para formar os órgãos e os órgãos os sistemas. Qual foi a atividade dessa semana? Resolver a cruzadinha dos tecidos. Aguardo o retorno na devolutiva do material. Eu espero que vocês tragam junto o exercício resolvido. Um forte abraço. Até a nossa próxima videoaula.